Olá, eu sou Gisele Anversa, coordenadora de design de produto do Ciente, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre como a engenharia de custos pode ser uma alavanca ou uma armadilha para a gestão do seu empreendimento. Que nós vivemos num novo mundo com uma nova realidade de trabalho, isso já é fato. Desde o início da pandemia, algumas pesquisas mostraram de que cada 10 colaboradores, 6 estão realizando suas atividades em trabalho remoto. Esse modelo, segundo uma pesquisa do ISAE Business School, é validado por 80% dos gestores de empresas. Os dados mais recentes mostram que, com a retomada do trabalho, até mesmo o formato híbrido de gestão, de realização das atividades, cerca de 86% dos colaboradores querem continuar com algum dia de trabalho remoto e 67% dos 800 colaboradores entrevistados por essa pesquisa atestam que entendem que suas atividades poderiam ser realizadas no modelo remoto. E como isso impacta a engenharia de custos e a gestão da sua empresa? Antes de começar o nosso papo, é importante relembrar o que é a engenharia de custos. Essa disciplina, que faz parte ali da engenharia, está muito relacionada ao orçamento, ao planejamento dos empreendimentos, está ligada a entender todos os custos ligados a um projeto durante todo o ciclo de vida útil. E aqui na nossa conversa por vida útil do empreendimento, vamos entender que estamos falando do pré-obra, obra e pós-obra. Pois bem, onde estão essas alavancas e essas armadilhas? Quando nós olhamos ali para a etapa de pré-obra, onde nós estamos analisando a viabilidade de um empreendimento, contratação de projetos, seleção de fornecedores e a decisão efetiva do go, não go para aquele projeto, a engenharia de custos está muito associada à antecipação das informações de custo ligada àquele empreendimento para a correta tomada de decisão. E nesse cenário, uma das alavancas mais eficientes que tem se adotado é a adoção da metodologia BIM. Empresas que têm adotado a metodologia BIM verificaram que, no processo de gestão, está se antecipando a essa etapa de pré-obra. Como isso funciona? Através da inserção das informações de custo já na tomada de decisão do empreendimento, do projeto e das soluções arquitetônica, estrutural, hidráulica e elétrica. Essa ação se realiza muito com base em uma consolidação das informações de custo dessas empresas, então a efetiva decisão de quais composições eu adotarei para qual empreendimento de determinado porte, o compartilhamento dessas informações com os projetistas através da centralização da figura de um BIM Manager. É muito importante você perceber isso, é a ruptura de um paradigma muito forte em algumas construtoras e incorporadoras, que é compartilhar as minhas informações de custo. Essa aí muitas vezes é uma informação sigilosa, mas aqui nós falamos na antecipação da tomada de decisão de qual o melhor modelo, qual a melhor solução arquitetônica para aquele empreendimento, não só com ótica na solução arquitetônica propriamente dita, na sua solução tecnológica, mas também com a análise da informação de custo ali posicionada. E quando nós colocamos a variável custo já no início do projeto, na etapa de pós-obra, por consequência, tudo aquilo que está relacionado à execução do empreendimento, a etapa de obra, sofre uma antecipação dessa maturidade de gestão. Uma grande armadilha que as empresas têm verificado nesse momento, e é parte da nossa realidade, e considerando que o mercado imobiliário está em um momento positivo, em um momento aí de grandes obras, de movimentação de todo o mercado, mas um ponto aí que tem se verificado é a ausência de alguns insumos ou um prazo de entrega maior do que o que anteriormente analisado e verificado por construtoras. Nesse ponto aqui, nós podemos utilizar a engenharia de custos como uma ferramenta de antecipação da tomada de decisão do processo de aquisição. Nós temos verificado que algumas construtoras, com base naquela composição que já foi associada a um elemento BIM, que eu tive a extração de quantitativos através do modelo BIM com mais assertividade,
Essas empresas conseguem, cruzando com as informações de planejamento, ter um histograma de aquisição de materiais e contratação de empresas terceirizadas. Isto, nesse cenário de instabilidade e maior prazo de entrega para determinados insumos, é crucial para essa boa tomada de decisão. Então, aqui uma alavanca muito interessante de ser adotada é a utilização de composições de uma EAP de orçamento muito mais madura, cruzada com uma percepção de planejamento de acordo com as frentes de serviço a ser realizada, de modo a extrair um histograma de contratação de mão de obra e fornecimento de materiais. Repare que aqui existe um ponto muito importante. Nós sabemos que muitas construtoras ainda não adotam a prática de planejamento, ou quando a realizam, realizam de uma forma que não retrata exatamente aquilo que vai ser utilizado ou realizado na obra. Existe uma distopia entre a EAP de orçamento e a EAP de planejamento. Muito do que a gente tem verificado de boas práticas é adotar a EAP de planejamento, a estrutura analítica de projeto voltada à visão de planejamento, de acordo com aquilo que efetivamente será realizado. E nessa provocação vem a questão ali das linhas de balanço, que retratam a execução da obra com o deslocamento, a interdependência, a velocidade de realização das diferentes frentes de serviço necessárias. Então, aqui na etapa de obra, como benefício da engenharia de custos, fica aí a provocação da adoção de histogramas de contratação de mão de obra, equipamento e equipes de serviço, e a adoção de modelos de planejamento que retratam aquilo que efetivamente será realizado na obra, como, como as linhas de balanço e outras visões que não exatamente aquela realizada no orçamento. Deslocando um pouco mais aí, né, e falando, a partir do momento que eu adquiri meus materiais, estou aqui negociando com os meus empreiteiros aquele processo de entrega, fechando a negociação. Cada vez mais nós temos percebido a adoção de processos digitais nesse momento. Aqui entra tanto a comunicação com os fornecedores através de Telegram ou outras ferramentas que levam a agilidade a essa comunicação, mas principalmente a assinatura digital desses contratos e desses instrumentos de fornecimento. A assinatura digital ela tem sido muito utilizada nos processos de venda, né? Nós sabemos ali de cartórios que têm adotado o trâmite digital, as próprias instituições financeiras também já estão aceitando esse trâmite, mas ali no processo de contratação, assinar o contrato com o meu empreiteiro, com o meu fornecedor, através da assinatura digital, agiliza ainda mais aquele processo de aquisição que começou antecipadamente com o histograma de fornecimento de material ou mão de obra. A próxima etapa aí, que é muito interessante, pensando sempre na engenharia de custos como um ciclo de retroalimentação das informações de obra, de modo a ter uma visão muito correta dos custos ao longo de todo o ciclo de vida de um empreendimento. Neste cenário, a próxima etapa é a recepção dos materiais em canteiro. E aqui é uma provocação bastante interessante a adoção e a replicação das informações constantes em notas fiscais eletrônicas de serviço e material para todas as áreas da minha empresa. Nós temos percebido que construtoras que fazem a recepção da nota fiscal eletrônica e realizam essa análise antes da chegada do material no canteiro têm dois grandes benefícios. O primeiro é a tempestividade da comunicação com o fornecedor para análise de se aquilo que efetivamente está sendo transportado é aquilo que eu solicitei, aliviando o processo de recepção de materiais no canteiro. Nesse caso, nós sabemos que muitas vezes os canteiros de obra estão com mão de obra reduzida pelo cenário de Covid. E ter essa antecipação e otimizar o tempo da minha mão de obra no canteiro de obras é realmente interessante. O segundo ponto, e aí muito relacionado à engenharia de custos, é o compartilhamento dessa informação de custo realizado ao longo da cadeia de informação e da cadeia de tomada de decisão daquele empreendimento. O que eu estou falando aqui? A partir do momento que eu sei por quanto aquele insumo foi orçado
e por quanto ele foi realizado, é possível fazer a análise com maior agilidade de quanto efetivamente eu tenho disponível para realizar no meu empreendimento e como essas informações podem ser encadeadas para uma melhor tomada de decisão. Ou seja, supondo que você tenha realizado toda a contratação de concreto para sua obra, excedendo o custo total orçado para o insumo concreto. A próxima ação subsequente é analisar como a tomada de decisão para aquisição de revestimentos ou até mesmo elementos de instalação hidráulica e elétrica podem ser otimizados para compensar aquele desvio que ocorreu na aquisição do contrato. Então, a partir daquelas informações das notas fiscais eletrônicas recebidas, retroalimentar tanto o quanto falta adquirir daquele determinado insumo, quanto por quanto financeiramente eu posso adquirir novos insumos e qual a margem de negociação que eu devo adotar para novas tomadas de decisão, para novos processos de aquisição. Aí nós já estamos na metade para o final da etapa de obra. E aqui é muito importante a análise de todas aquelas informações que efetivamente estão consolidadas. Anteriormente, nós víamos que a tomada de decisão e os planos de ação frente a desvios de orçado, planejado e realizado aconteciam mensalmente em reuniões de tomada de decisão. No cenário atual que nós estamos atravessando, esperar todo mês para essa tomada de decisão, que muitas vezes não acontece em um encontro presencial, que obviamente tem uma qualidade de decisão diferente da tomada de decisão em reuniões remoto, pode ser um risco. Uma armadilha aqui é confiar em fluxos mensais, em processos, em períodos de análise daquelas informações, como anteriormente nós realizávamos. Uma provocação aqui bastante interessante é tornar esse processo de tomada de decisão contínuo ao longo de todo mês, de toda semana, com análise principalmente de indicadores e a execução de planos de ação. Quando nós estamos falando aqui de indicadores ligados à engenharia de custos, é muito interessante analisar o índice de desempenho de custo, ou seja, frente ao custo que eu planejei, qual o custo que eu estou realizando e quão eficiente eu estou sendo nessa realização do custo planejado, e da mesma forma o índice de desempenho do planejamento, o IDP, considerando aquele percentual de avanço físico planejado quanto efetivamente eu realizei. Esses dois índices são índices norteadores que atestam o quão eficiente a obra está sendo no cumprimento daquele planejamento. E percebendo aí um descolamento entre essas duas informações, pode ser o momento de realizar um plano de ação para a correção dessas informações. Como tornar isso realidade tempestiva e comunicativa ao longo da sua empresa? É importante a adoção aí de BIs, indicadores, metas de resultado acompanhadas numa frequência menor de tempo, então semanalmente, quinzenalmente, e uma macro tomada de decisão mensal, para que todos os envolvidos tenham uma tempestividade de ação maior. Então, quando eu trago aquele fluxo de tomada de decisão para semanas através de grandes indicadores que são facilmente extraídos, essa tomada de decisão se torna mais fácil. Isso acontece ao longo do ciclo da obra e ao final do empreendimento, quando eu fecho a conta e tenho a minha tomada de decisão. Indo ali para a última etapa do empreendimento e ao final aqui da nossa conversa, temos a etapa de pós-obra, onde eu vou consolidar todas as informações de custo do meu empreendimento, partindo do princípio que aqui estamos conversando sobre engenharia de custos, mas eu consolido todas essas informações e eu retroalimento a minha organização para que quando eu estiver na etapa de pré-obra, eu considere todas essas lições aprendidas. Aqui, muito embora o modelo remoto tenha imposto alguns desafios, é muito interessante que essa reunião de discussão e análise efetivamente aconteça para que todos os envolvidos entendam onde a obra diferiu do planejado e onde efetivamente ela foi adequada.